Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome. Que bom. Bendito é o nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos iniciar hoje, que Deus nos dê graça, amém? Vamos iniciar hoje a primeira parte do tema engajamento profético. A minha Bíblia está aqui aberta em João capítulo 10, versículo 10. Você está com a sua Bíblia aberta aí? João 10, 10, amados. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos, né, amados? O ladrão vem somente, olha o propósito, né? Para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nós lermos esse texto, veremos que o ladrão aqui é o falso profeta, inspirado pelo próprio diabo. É o falso profeta que não liberta o povo do lobo, né? O lobo que está aí é o diabo, matando, roubando, destruindo. E também destruindo através dos falsos profetas. Vemos que o propósito do diabo, bem claro, através da religião, matar, roubar e destruir. E o propósito do Senhor, muito claro. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida com abundância. Ele diz lá em Romanos 12 que se nós renovarmos a nossa mente pela palavra, aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade que está encoberta pelo véu da carne, né? De 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse entendimento foi cegado lá no jardim, quando a Eva ouviu de Deus uma diretriz muito clara. Uma diretriz muito clara. Não toque na árvore do conhecimento, né? Não tenta uma vida independente. Não busque uma vida separada de Deus. Gênesis 1 e 2, Deus dá uma diretriz muito clara. Nós podemos ver como Deus criou o mundo. Criou o homem por último. Colocou ele no jardim da abundância, não faltava nada. Então aí está a vida abundante. Comunhão com Deus, paz, alegria, saúde, provisão transbordante, né? Não faltava nada para Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto da independência, olha só como é que o inimigo fez brilhar. Diz que a Eva olhou para o fruto e disse que parecia bom, agradável aos seus olhos. O Satanás diz, olha, se você comer desse fruto, seus olhos serão abertos. Aconteceu 100% o contrário. Assim que Adão e Eva comeram, os seus olhos foram abertos para o ponto de vista do inimigo. Ele programou a mente do homem para pensar de uma maneira equivocada. O pai da mentira, né? E os olhos espirituais foram fechados. Agora o homem morreu espiritualmente, não percebe mais a Deus, o amor de Deus. Não percebe mais a graça de Deus. O que ele percebe? Os efeitos da queda, o trabalhar do inimigo. O que dá notícia, o que vem de jornal, o trabalhar do inimigo. É aquilo que está matando, roubando, destruindo, né? Más notícias vêm de jornal. Então o homem, desde a queda, ele fica impressionado com aquilo que causa ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Então o homem se tornou escravo, limitado, vendo agora sob o prisma do inimigo. Agora, o Senhor nos chama para renovar a nossa mente pela palavra. À medida que o Espírito Santo, os rios de Deus, a palavra de Deus, sara a nossa mentalidade, nós começamos a perceber no Espírito o que é claramente a vontade de Deus, a agenda de Deus, e o que é claramente a agenda do inimigo e o modus operandi do diabo. Você viu ali? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Depois, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando nós assistem e sofrem a história. Quando nós compreendemos que engajamento profético tem a ver com revelação que vem através da comunhão. Comunhão, revelação e engajamento profético. Quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, semelhança e lhe deu domínio, foi isso que o homem perdeu. Ele se tornou escravo
se tornou pobre, cego, nu e miserável, um povo saqueado e roubado. Agora Deus quer devolver, novamente, imagem, semelhança e domínio. O que é imagem? É você dizer para um filho: puxa, como ele se parece com o pai. Aparência física. O que é imagem? Deus é amor. O que é imagem? Paz, amor, alegria, o fruto do Espírito Santo. Imagem é quando Deus trabalha em nossa alma, tirando aquilo que foi intoxicado desde a queda, danificado desde a queda, né? Devolvendo o original. O homem tinha fé, passou a ter preocupação, ansiedade, medo, dúvida. O homem tinha amor e bondade, agora tem ódio, inimizade, soberba, contenda, né? O homem foi feito puro originalmente para ter comunhão com Deus, aí ele se tornou mundano, preguiçoso, amante de ídolos, misturado com carnalidade. Então, imagem é devolver na alma uma mente sadia, um coração amoroso e um ânimo para produzir as mesmas obras e maiores, ou seja, o ânimo para entrar na agenda de Deus, que ele diz claramente. Vamos ver a agenda de Deus? Você está com a sua Bíblia aí? Abra comigo em Marcos 16, depois vamos abrir em Mateus capítulo 28, mas primeiro nós vamos abrir aqui em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16. Então Deus tem uma agenda. Com o que Deus está envolvido hoje? Se Jesus estivesse na Galileia hoje, se ele estivesse hoje na sua cidade, o que ele estaria fazendo? Visitando os órfãos, as viúvas, curando os enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho do arrependimento e da santificação. E é exatamente isso que nós somos chamados como seu corpo. Isto é buscar o reino de Deus e a justiça, se envolver com o projeto de trazer ao mundo o evangelho genuíno, tirando as pessoas do pecado, mundanismo, dos ídolos da carnalidade, para uma vida de comunhão com Deus. Amém? Aqui diz: quem crer e for batizado será salvo. Estou lendo Marcos 16, 2, tá? 16, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O que é a agenda de Deus? Pregar o evangelho. As pessoas vão se arrepender e se batizar nas águas. Batizá-las nas águas. Mostrar para elas como é importante morrer para o mundanismo, para o pecado, para a carnalidade. E se entregarem ao Senhor a ponto de se comprometerem em serem dele. Desistirem dessa vida de pecado, mundanismo e se batizarem nas águas. Aqui, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Amém? Agenda de Deus, engajamento profético. Se encher do Espírito Santo para ensinar as pessoas a guardar o Evangelho. Sair do mundanismo e da carnalidade. Se batizarem nas águas. Você vai impor as mãos sobre as pessoas, elas serão curadas. Se tiver demônio, vai sair. Elas serão cheias do Espírito Santo, falarão em línguas celestiais. Elas vão prosperar, elas vão ter uma vida responsável de bom testemunho. Amém? Então, o que nós estamos vendo no engajamento profético são pessoas que compreendem o que é que Deus quer realizar na terra. E sem fanatismo. Vão cooperar com o seu dom. Ah, pastor, eu queria estar aí evangelizando nas ruas, mas eu estou aqui no meu trabalho. Irmãos, o campo que Deus te colocar, você pode ser bênção. Dentro do teu escritório, dando bom testemunho, né? Quando a gente lê a palavra aqui, parece ide pregai o mundo, dá a impressão de você largar o teu serviço, largar tudo que está fazendo e ir para o campo missionário. Dá essa impressão, né? Mas no original grego está assim, ó, indo. O que significa indo? Por onde quer que você vá, seja no mercado, seja no colégio, seja no seu trabalho, seja em casa. Ou seja, você pode dar um bom testemunho, sem fanatismo, a partir de onde você está e segundo a sua condição atual. Filipenses 3,16 disse, e cada um conforme o que já alcançou. É claro que existem níveis mais profundos de comunhão com Deus e liberação do Espírito, mas se você for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Não é preciso que você esteja conhecendo toda a bíblica, homilética, grego, e não é preciso que você ponha a mão e as pessoas flutuem. Sabe, comece dentro daquilo que você já sabe, oferecendo oração, anotar o nome no caderno. Tudo tem um começo, sabe? Isso é muito importante. Sermos fiéis à luz que já temos. Isso é engajamento profético. Aqui em Mateus 28, o Senhor fala a mesma coisa.
que nós lemos ali em Marcos 16. Mas aqui o que nós vemos diz muito bonito isso aqui. Veja, Mateus 28, né? 18. Aproximando-se, falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazer discípulos. Não é fazer membros. Não é fazer empilhar pessoas na igreja para dar dinheiro, dízimo. Não. Discípulo são pessoas que vão ouvir, se arrepender, se converter. Amém, irmãos? Deus nos chama para fazer discípulos, não membros. Deus nos chama para fazer discípulos, não adeptos. Deus nos chama para fazer discípulos, não dizimistas. Olha lá. Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só. Olha que coisa linda, irmãos. Veja que coisa bonita. Ensinando-os a guardar. Então, não é só ouvir, não é só frequentar, buscar bênção, fazer campanhas, trabalhar na obra. Quer dizer, gerar um povo que entende, tá? Que ora e que pratica a vontade de Deus cada vez mais pela graça, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até o fim. Olha só. O engajamento profético mostra que o nosso exemplo é Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, vemos como ele agia. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Quando nós vamos nos engajando profeticamente, isso vai aprofundando cada vez mais. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais unção aumenta. O engajamento profético ele pode começar de uma forma esporádica e superficial, tá? Mas à medida que você vai se engajando, isso vai ficando mais intenso, mais unção e mais revelação. É de glória em glória, de fé em fé. Quando nós nos propomos essa semana de falar sobre engajamento profético, muita coisa vai ser tratada. Muita coisa que você já sabe. E quando nós nos reunimos, há uma unção, há uma atmosfera. De maneira que eu não estou passando para vocês apenas conteúdo e informação teológica. Há uma atmosfera de glória, no qual você é transladado da onde você está para aquilo que você está ouvindo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18: e conforme eu contemplo, eu me torno e reflito. O meu desempenho se torna mudado instantaneamente. É um milagre. Eu ouço e digo isso que eu estou ouvindo. Eu creio. Eu misturo com fé agora. E Deus, aquilo que você ouviu, Ele não está te cobrando, te forçando e te empurrando ao melhor desempenho. O que Ele está fazendo é oferecendo graça. A palavra é alimento, mantimento, provisão, nutrição. Quando você ouve a palavra, o que acontece é que é uma proposta. Da onde você está para mais perto de Deus e dando mais fruto. Não debaixo de culpa ou tentativa debaixo de esforço humano. Eu vou tentar, pastor. Eu vou me esforçar. Não. Não é o que você produz. Abraão esperou e Deus produziu nele o milagre da graça. Veja bem. Quando nós compreendemos que a graça, ela nos translada sem suor, milagrosamente, de um nível para outro. A graça, ela produz em nós uma mudança profética. Uma mudança profética num segundo a pessoa era cega. Jesus fala com ele, agora ele enxerga. Num segundo a pessoa era aleijada. No outro segundo ele levanta e anda. Então a graça, ela quer gerar um povo profético. Através do milagre da graça é o seguinte: enquanto um religioso, ele ouve, se culpa, se esforça para mudar, né? A graça, o que ela faz? Ela translada. A pessoa crê e ela ganha aquele desempenho. Ela é transformada naquilo que ela ouviu pelo milagre da graça. Ou seja, aquilo lhe é dado de presente. Assim como a salvação é um presente, a santificação também é um presente. De maneira que quando nós nos reunimos, Deus, Ele está fazendo milagres. E o maior milagre de transformar água em vinho é transformar a maneira como eu penso, ajo e o meu ânimo e meus frutos de uma maneira assim, milagrosa. Enquanto a religião está tentando levar as pessoas a agirem diferente, debaixo de culpa, esforço e tentativa, a graça, ela translada. Você ouve a mensagem, daqui a pouco você está pensando diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo está junto com a mensagem genuína. Não é você que vai ter que mudar,
Não é você que vai ter que largar, não é você que vai ter que se esforçar. Você ouve e de repente teu desempenho muda. Milagrosamente. Milagrosamente. Quando nós compreendemos que o engajamento profético, lemos os evangelhos e lemos a igreja primitiva, vemos que é um padrão muito claro. Deus ele é muito previsível. Deus não é uma caixinha de surpresas. Deus ele age de uma forma muito clara. Se você ver nos evangelhos, todo enfermo que veio a Jesus, ele não disse, você eu não vou curar não. Você não tem cura não. Ah, o teu, acho que é melhor você ir no INSS. Ou o teu, não dá não. Há um padrão. Como Jesus reagia em relação aos enfermos e os primeiros discípulos? Como Jesus reagia em relação à falta de dinheiro das pessoas à sua volta? Falta de pão. Como Jesus reagia em relação às pessoas endemoniadas, escravas do pecado? Elas se arrependiam e eram libertas. Portanto, quando falamos em engajamento profético, precisamos compreender claramente o que é que Deus faz e quer que nós façamos, junto com Ele. E o que é do diabo que nós devemos rejeitar, refutar e destruir. Não se resignar, dizer, acho que é a vontade de Deus, na sua soberania, tudo é mistério, né, pastor? Então, as pessoas atribuem a Deus muitas das obras do diabo. E atribuem ao diabo muita coisa que, na verdade, é a carne, não é culpa do diabo. Nessa semana, de segunda a sexta, de uma maneira suave, que o Espírito Santo vai completar, eu quero falar sobre como nós realmente nos engajarmos, porque a dinâmica do milagre é que existe uma parte para nós participarmos pela graça. Essas coisas não acontecerão para você, não cairão sobre a sua cabeça milagrosamente. Não. Essas coisas acontecerão dentro de uma resposta, culto racional, uma participação inteligente sua. Não foi Deus que abriu o mar, mas Moisés precisou compreender e cooperar. Amém? Deus derrubou Jericó, mas Josué teve que compreender e cooperar. Deus derrubou o gigante, mas Davi teve que compreender e cooperar. Lázaro foi ressuscitado pelo Espírito Santo, mas Jesus compreendeu e cooperou. Então, quando nós temos uma comunhão com Deus para compreender e cooperar, veremos que o Senhor vai confirmar. Então, esse engajamento profético significa que o que muitas pessoas estão se submetendo, chorando, lastimando, eu e você vamos compreender a agenda de Deus e vamos manifestar o reino de Deus. Vamos compreender a unção disponível, a presença, a promessa. Isso de uma maneira suave. E o que vai acontecer? Enquanto muitas pessoas estão esperando Deus fazer, nós estaremos nos movendo junto com Deus e vendo isso acontecer. O engajamento profético é uma questão tremenda, porque quando compreendemos a vontade de Deus e compreendemos qual é a nossa parte para cooperar com isto, nós nos unimos a Ele. E aí, enquanto as pessoas estão esperando ou desejando, nós estaremos o quê? Manifestando a vontade de Deus. A Bíblia diz que toda a criação está gemendo, esperando o quê? A manifestação da glória de Deus. Então, o corpo de Deus, que é a igreja, ela está aqui para tornar visível a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que o Senhor nos ungiu para nós manifestarmos as grandezas de Deus. Deus não nos chama para sermos religiosos. Deus não nos chama para fazer o melhor que podemos. Deus não nos chama para nos esforçarmos e produzirmos na carne. Ele nos chama para que demos mais lugar ao Espírito Santo e liberemos o fluir do Espírito Santo, que ele diz, quem crê em mim fará o quê? As mesmas obras e fará maiores. Então o que temos aqui é uma proposta muito clara. Se nós lermos ali os evangelhos e também os livros de Atos, veremos um padrão de milagres, sendo algo natural. Tanto que quando Pedro cura o aleijado, diz, por que vocês estão admirados porque esse homem andou? Vocês não deviam estar admirados, vocês deviam se arrepender, se converter e se batizar nas águas. Ao invés de vocês ficarem admirados com milagres, vocês deviam se arrepender, se converter e batizar nas águas. Coisa linda, né, irmãos? Trazendo à visão do povo aquilo que o Senhor havia chamado. Muitas igrejas estão fazendo tudo, menos o que o Senhor disse. Indo, curar enfermos, expulsar demônios, põe a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em linguagem celestial. Se você ver as pessoas doentes, você poderá curá-las. Se estiverem endividadas, você vai orar, elas vão prosperar. Quer dizer, quando nós vemos
Um povo preparado para o arrebatamento da igreja, cheio do Espírito Santo, separado do mundanismo, da carnalidade e das vaidades. Quando nós vemos um povo sendo gerado pela graça, pessoas que compreendem o propósito de Deus e cooperam. Se uma mulher diz para a sua funcionária assim: olha, eu estou saindo, quando eu voltar, eu gostaria que toda a louça tivesse lavada, tá bom? Quando ela volta, a mulher diz assim: patroa, enquanto a senhora saiu, eu pintei o muro todo de branquinho. A patroa diz assim: mas eu não pedi para você pintar um muro de branquinho. Eu te chamei para que você lavasse a louça. Então não adianta uma obediência segundo o que dá na telha. Não é algo criativo. Há uma agenda específica, clara, nítida. Quando nós estamos conectados no Espírito, nós compreendemos que Deus tem propósitos claros, nítidos. Que existe coisa que Ele quer que nós destruímos, expulsamos. Há muita gente dando glória a Deus por coisas que são do diabo. Jesus não disse: glória a Deus, Pai, o barco está afundando. Ele falou: isso não é vontade do meu Pai, eu conheço meu Pai, eu sei como meu Pai age. E ele disse: olha, cala a boca, vento, sai daqui. Ele sabia que ele ia chegar no cemitério, tinha uma legião de demônios que não queria sair daquele homem, que logo iria virar um missionário. Portanto, o diabo, tentando impedir Jesus de chegar no cemitério, mandou uma tempestade no mar. Jesus discerniu: não é o meu Pai, e ele expulsou. Falou com os ventos e falou com o mar. Havia uma força espiritual por trás daquilo. Jesus entendeu que a sogra de Pedro estava com febre e não era bênção de Deus, nem vontade de Deus. Ele falou com a febre e expulsou a febre. Jesus discerniu, quando aquele menino estava no caixão daquela viúva, que não era a vontade de Deus, ressuscitou o menino. Então Jesus, ele conhecia profundamente a mente do Pai, ele sabia a vontade do Pai e o que não era a vontade do Pai. Quando nós compreendemos o que é a vontade do Pai e o que não é a vontade do Pai, nós vamos nos engajar para estabelecer a vontade do Pai e vamos nos engajar para destruir, desfazer, expulsar o que não é a vontade do Pai. Então é muita gente confusa aí nessa diretriz, dando glória a Deus pela vontade do diabo, dizendo que é a vontade de Deus, esperando a vontade de Deus sem cooperar com a vontade de Deus, esperando que isso aconteça por acaso, por acidente, que caia sobre a cabeça deles, quando na verdade, quando nós falamos de engajamento profético, estamos falando de sabedoria espiritual e inteligência celestial. Estamos falando de pessoas que compreendem o que é que Deus quer estabelecer, como cooperar. O que é que Deus quer desfazer, como cooperar. Quando nós falamos em engajamento profético, nós falamos de lucidez espiritual, de pessoas que fazem exatamente o que Deus espera que elas façam. Jesus, ele sempre fez o que o Pai esperava que ele fizesse. Se nós lemos os evangelhos, Jesus tinha uma comunhão tão profunda com o Pai que ele agia de forma assim. Ele agradava o Pai fazendo exatamente o que estava no coração do Pai. Certa feita chegaram para Jesus e disseram: aquele homem está aleijado lá, porque ele pecou, o pai dele pecou. Ele disse: não. É porque eu vou orar e o nome do Pai vai ser glorificado. Quando nós falamos em engajamento profético, em realmente eu e você, nós nos unirmos a Deus como cooperadores de Deus, para estabelecermos um padrão muito claro, seremos chamados de louco, fanático, nova era, pensamento positivo. Muitos dirão: você quer ser Deus? Está querendo mandar em Deus? Quando na verdade, como embaixadores celestiais, fomos enviados para representar a Deus aqui nessa terra. Como seu corpo, somos um com Ele. 1 Coríntios 6,17. Quando compreendemos que Deus nos deixou aqui nessa terra com uma tarefa, e ela é revelada, quando nós nos engajamos com Deus e começamos, de forma precária, limitada, mas conforme você vai se exercitando, você vai se aperfeiçoando. Assim como uma pessoa não aprende a nadar num quadro negro, ela aprende a nadar nadando. Assim o engajamento profético, ele começa de forma imperfeita, mas ele começa. À medida que eu e você começamos a nos engajar realmente para conhecer a Deus, a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus, seremos perseguidos, seremos desprezados, provados, haverá tentações. Mas e se agrada a Deus, vale a pena, mesmo apesar de tudo isto.
Porque todo aquele que quiser fazer a vontade de Deus será perseguido, será desprezado, será mal interpretado. Então é importante que você compreendamos que isto é profundamente natural. Não se assuste se você levar a Deus a sério e você for uma pessoa perseguida, desprezada, não é? Isto aí, todos que na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos quiseram fazer a vontade de Deus passaram. Então, eu e você vamos falar sobre isso. Olha, um dos principais requisitos, nós vemos ali em Atos dos Apóstolos. Muitos falam, eu queria aquele poder que Paulo tinha para chegar numa cidade e milagres acontecerem aos montes. Mas você viu que isso despertava inveja, perseguição, não é? E Paulo tinha uma mansidão para o quê? Para perdoar, para não ameaçar, para não se vingar. Então, a unção com Deus é assim. Algumas pessoas começam e logo são paralisadas por causa da precariedade. Porque quando você começa a atacar as trevas vão levantar pessoas. Mas o máximo que elas puderem para tentar o seu ponto fraco. Qual o ponto fraco do cristão? Sempre vai ser o meu, o teu, o fruto. A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Se você orar bastante e jejuar, os dons vão começar a brotar. Os dons são bem mais fáceis. Não estou dizendo que sejam fáceis, mas são bem mais fáceis. Se você estudar bastante a Bíblia, ouvir pregadores, pregar até que vai ser mais fácil. Então, os dons e a sabedoria vêm fácil. Mas o fruto, meu irmão, é aí que está o ataque das trevas. Quando Paulo ia pregar, ele pregava uma mensagem profundamente correta. E Deus confirmava com sinais. Mas quando Paulo era perseguido, ele não ficava magoado, chateado. Ele não se defendia, se justificava e nem perseguia essa pessoa. Aqui está o ponto em que ficamos muitas vezes paralisados espiritualmente. Quando você começa a crescer nos dons e na sabedoria, o inimigo vai tentar atacar no caráter. Eu me lembro às vezes, amados, que eu ficava 8 horas orando para mim ir para o culto de libertação na sexta-feira da igreja. Orava, estudava bastante, me preparava para acontecer bastante milagres no culto. Milagre. E quando eu ia fazer o culto, sempre o inimigo tentava, através de pessoas na igreja, me tirar do sério. Com injustiças, com conversinhas, com perseguições. E eu me alterava bem rápido. O inimigo sabia, eu não posso atacar ele na doutrina porque ele conhece bem a palavra. Eu não posso atacar ele nos dons porque se ele abrir a boca tem fogo. Se ele orar, o doente vai ser curado. Se ele orar, o cativo vai ser liberto. Qual que é o ponto fraco dele? Ele não gosta de injustiça. Ele vai se irritar. Ele vai ficar chateado. Dito e feito. Você entende? A precariedade estava onde? No fruto. É aqui, irmão, que nós não chegamos à perfeição. A Bíblia diz que ainda que eu tenha todos os dons e saiba todos os mistérios, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, para a gente crescer nos dons, uma busca pentecostal, crescer no conhecimento da Bíblia, bastante estudo bíblico, mas para crescer no fruto, irmão afirmam, é aí que é o mais difícil. É injustiça, é calúnia, é perseguição, é tentação, meus irmãos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que o crescimento espiritual é no meio de muitas tentações, que nós devemos ficar alegres. Mas a gente não se alegra. A gente fica indignado, revoltado. Por exemplo, o inimigo comete uma injustiça contra mim. Ontem eu falei isso lá em Colombo. O inimigo faz uma injustiça contra mim. Eu tenho 4 opções. 4 opções. Chegar na pessoa e dizer, olha, o que você fez me magoou. O que você fez me chateou. Realmente me prejudicou. A Bíblia diz, não levará pecado por causa do teu irmão. Então eu vou lá e converso com ele. Se eu for um pouquinho mais maduro, o que eu faço? Eu vou orar por isso, não vou nem falar não, porque ele não vai escutar mesmo, vai ficar bravo. Eu vou interceder e vou orar por essa pessoa. Certo? Terceira coisa que eu posso fazer, além de conversar com o irmão, interceder por ele, confessar aquele sentimento que ficou diante de Deus como pecado. Porque se a pessoa me prejudicou, ela vai pagar. Mas se eu ficar chateado com ela, é pecado. Amém? A Bíblia não chama para amar os inimigos, não chama?
O quarto ponto que eu posso fazer é tentar aos poucos diante de Deus, pela graça, é claro, né? Dia após dia, crescer neste ponto. Ser Deus, tá difícil relacionar-se com aquela pessoa, porque ela é fingida, porque ela é mentirosa, porque eles ficam desabafando diante de Deus. Deus vai sarando aos pouquinhos, não vou morrer de amores e vou abraçar a pessoa de uma hora para outra. Essas 4 coisas. A quinta eu não posso, eu não tenho direito. Pego o telefone e me queixo para 5 pessoas dessa pessoa. E começo a falar o que ela falhou comigo. Nós estudamos ontem lá em Colombo. Se você puder, escute a mensagem. Não a mensagem. Acho que a mensagem foi muito boa. O pastor Cláudio trouxe uma mensagem muito boa. Falou sobre a graça que vence o pecado. Uma mensagem que eu aconselho você a escutar. A parte que eu trouxe foi depois da mensagem, uma ministração falando sobre o trabalhar da graça. E nessa questão específica, das nossas falhas e fraquezas, é o seguinte. Lá em Tiago diz, capítulo 5, versículo 9, que se eu me queixar de um irmão para outro irmão, eu vou ser condenado por Deus. O problema não é o pecado em si, é quando eu não vejo o pecado como pecado, então ele continua. Então eu estou sendo justiceiro, eu estou correto, mas eu estou fora da palavra. Muitas vezes a gente age pela razão e não pela palavra. Isso não é justo, né? Então a gente fica revoltado, indignado. É ali que a gente não vai conseguir crescer espiritualmente. Ficar girando em círculo, sabe? Orando, jejuando e girando em círculo. Por quê? Porque a gente não compreendeu que o inimigo compreendeu o nosso ponto fraco. Eu tenho o direito de amar, perdoar e conversar. Mas eu não tenho o direito de julgar, desprezar e falar mal das pessoas sem arrependimento. Então, às vezes nós usamos estratégias que parecem justas e corretas. Vou desabafar com 5 irmãos contra o outro irmão. Mas o Senhor não chama isso de desabafo. O Senhor chama isso de pecado. Isso mesmo, irmã. Sarando o coração e prosperando, irmã Ivonete. Então o que nós vemos, amados, é que eu poderia chamar isso de ingenuidade espiritual. Quando eu e você começamos a lutar contra o capeta, ele vai lá na área em que nós somos ignorantes. A Bíblia diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sabe o que é ingenuidade espiritual? É aquilo que eu e você dizemos, não dá nada, o que tem, nada a ver. São áreas em que a gente pensa que não está pecando. É ali que há legalidade para que o nosso ministério não frutifique. Pastor, eu oro, eu jejuo. Por que não acontecem os mesmos sinais que na igreja primitiva? Porque você está fazendo alguma coisa que você pensa que não dá nada? Isso até se alguém chegar para você e disser, olha, isso aí está errado, você vai se ofender e vai dizer, não dá nada. Eu estou certo. O grande problema é que são pontos cegos. Sabia que a nossa visão tem um ponto cego que nós não enxergamos? Então, o inimigo, ele é muito astuto. Ele procura levar você e eu para aquilo que parece justo, não aquilo que é bíblico. Aquilo que parece correto. Não, isso é injusto. Não, eu não gosto de justiça. Não, isso não é correto. O inimigo, ele quer justiça pessoal, que você vire à mesa, ou que você resolva as coisas de uma maneira humana, coerente, mas não bíblica. Não parece lógico eu ligar para 5 ou 6 me queixando de algo que eu fui injustiçado? Não parece lógico? Tem pessoa que não sabe sofrer calado, irmão. É só ele ser pressionado que ele começa a ligar para 5 ou 6 se queixando. Mas sempre fazendo isso, sempre. Desabafando com 5 ou 6 irmãos contra um outro irmão. 5 ou 6. Irmão. A vida toda. Mas por que o meu ministério não tem os sinais que tinha Paulo e Pedro e João? Porque Pedro, Paulo e João não faziam isso. Pequeno detalhe faz toda a diferença. Toda. Então o inimigo, ele vai procurar. Aquela ali não gosta de injustiça. Aquela ali não gosta de fofoca. Aquela ali não suporta mentira. Aquele ali, não gosta de conversinha fiada no meio da igreja. Ele vai lá.
Tem coisa que não incomoda você, mas incomoda o outro. Tem gente, irmão, que sai do culto irritado por causa de uma criança. Tá entendendo? Ah, essa criança me tirou do sério. Ah, eu não consigo, acabou com o meu culto. Entende como é? Quer dizer, despreparo. Você vai lutar contra o capeta? Na carne, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Será segunda, terça, quarta, quinta e sexta, amém? 5 partes. Engajamento profético não é só você se unir a Deus, é saber se desligar do diabo e das estratégias dele, que parecem muito boas. As estratégias do diabo, elas parecem tão inteligentes à carne, tão lógica, tão boa, sabia? Engajamento profético é nós compreendermos a agenda de Deus e compreendermos o que é que nós estamos fazendo que está dando lugar ao diabo. Aí aquele que está dando fruto vai dar o quê? Mais fruto. Não debaixo de culpa ou tentativa. O que acontece, meus amados irmãos? Não é isso. É o quê? É o milagre da graça. Eu vou orar sempre no final de cada live e vou profetizar um milagre no seu coração. E você vai ser transladado da onde você está para um desempenho melhor. O que acontece? Você ganha isso de presente. Quando vê a live acabou, você mudou. Por Deus, por milagre. Por todas essas lives não tem uma proposta de julgar, criticar, ofender, maltratar. Não. A proposta da live é o seguinte: sermos transformados de glória em glória. Quando compreendemos uma área, puxa, eu não estava compreendendo essa área. Puxa, eu não sabia que isso era assim. Entende? Aí nós vamos para debaixo do sangue e somos transladados. Quando a Bíblia diz para nós nos apegarmos ao bem e resistirmos ao mal, rejeitarmos ao mal, ele está falando exatamente isso. Há coisas que nós fazemos que cooperam com Deus, há coisas que nós fazemos que resistem ao diabo. Então nós temos que fazer os dois. Não é só dizer sim para Jesus, é aprender a dizer não para os convites do diabo. Então quando nós temos esse equilíbrio de abrirmos o nosso coração para o Senhor e de começarmos a combater, rejeitar, confessar e expulsar hábitos, pensamentos, atitudes e intenções do diabo, o diabo vai perdendo terreno no coração e Deus vai enchendo esse lugar de unção. Aquilo que estava enchido pelo inimigo vai ser enchido pelo Espírito de Deus. Amados, foi muito bom estar com você. Foi muito bom participar aqui dessa primeira parte. Eu vou orar com você e Deus vai fazer um milagre no seu coração. Toda mensagem que ela é de Deus, ela é confirmada. Toda mensagem que ela é de Deus, existe um impacto no reino espiritual. Não é apenas informação, é vivificação, transformação. Portanto, somos bem-aventurados, pois estamos numa atmosfera nutritiva. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você também que vai assistir depois no YouTube. Você que depois vai ouvir esse áudio, que eu vou colocar no Drive. E ouça mais vezes, compartilhe, tá bom? É muito bom. E eu creio que essa semana vai ser uma semana de muito crescimento. Aquele que estava dando fruto vai dar mais fruto. E vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E vamos alcançar níveis que nunca tínhamos alcançado antes. E Deus vai ter mais no nosso coração ainda. E o inimigo que estava agindo em áreas que nós não percebíamos, por onde vazava a revelação, a unção, por onde nós perdíamos, né? Isso vai ser estancado pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu uno minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã, e profetizo que ele é transladado de um nível para outro. Pai querido, as áreas em que ele viu que está errando, ele confessa, o teu sangue purifica. E o teu Espírito agora tira dele toda essa irritação, melindrosidade, colocando nessa pessoa um coração forte para perdoar, para lidar com situações de injustiça, carnalidade e mundanismo. Neste momento profético, Pai, eu profetizo um novo coração. Aleluia! A tua unção agora muda o nosso coração. Profetizo saúde, prosperidade, alegria, paz, shalom, salvação na família. Profetizo dons excelentes, fruto do Espírito Santo. Destruo agora todo o mal. Aonde havia trevas, eu digo, haja luz. Declaro um novo tempo na vida dessa pessoa.
Declaro agora, Pai querido, que em um segundo o Senhor faz aquilo que nós não fazemos em 100 anos. Muda agora, molda, transforma. Eu declaro isto, em nome de Jesus. Queridos, foi muito bom estar com você. Estamos já há uns 40 minutos já conversando. Você vê como passa rápido, né? 40 minutos que nós estamos conversando. E só demos alguma pincelada. Esse tema é tão vasto, né? Tão vasto. Mas foi já, com certeza, já uma introdução interessante. E o que eu não consegui falar, o Espírito Santo fala, né? O que eu não consegui falar, o Espírito Santo complementa em nossos corações. Que Deus te abençoe e te guarde. Provavelmente, não tenho certeza, às 20 horas eu aviso os irmãos, tá bom? Provavelmente às 20 horas nós estaremos gravando uma live aqui também, não é? E é muito bom estar com os irmãos dia após dia. Eu tenho experimentado uma mudança muito grande. E é bom ter você aí do outro lado, orando junto comigo, orando por mim também. Eu tenho sentido esse impacto e essa mudança. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a graça, a paz do Senhor Jesus permaneça em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, amém? Um abraço.